Oi pessoal, boa noite. Então nós estamos aqui mais uma vez para a gente bater aquele papo gostoso e nós vamos dar aquele tempinho, né, para que as pessoas comecem a chegar. É a nossa primeira live do ano. A gente já estava, né, precisando fazer esse momento. Então a gente vem. Ei Carla, tudo jóia? Boa noite. Tudo bem? Vamos dando aquele tempinho, vamos marcando outras pessoas, os amigos, tem um aviãozinho aí embaixo, vai marcando aqueles que você acredita que esse momento é um momento que vai, né, beneficiar alguém que você gosta, que você ama. Eu acho que uma das coisas que me ajudou bastante no início da minha jornada foi estar sempre atento e atenta, na verdade atenta, né, aos pequenos detalhes, aos pequenos chamados, estar presente, né, e ficar assim, peraí, se isso está me chamando, né, porque, e aí às vezes chegava do nada alguma coisa que fazia muito sentido para mim, um tema, e me conduzia para um passo além. Então esse momento é um momento que eu gosto muito, que é um momento de troca, né, é um momento onde eu posso passar para vocês um pouco daquilo que eu venho aprendendo. As lives, elas têm esse propósito de acrescentar muito a vocês, de acrescentar no sentido de compartilhar nem sempre um conteúdo técnico, mas como eu utilizo o conteúdo técnico para otimizar, né, o meu tempo, para eu conseguir ficar mais tranquila, para o meu crescimento pessoal, para o meu desenvolvimento emocional, espiritual. Então eu tenho trazido, eu e Raido, a Vitrice, tem trazido nesses momentos reflexões mesmo, nessas lives, para que a gente possa ir assim, mudando a nossa chavinha, né, do negativo para o positivo, sempre buscando encontrar melhores saídas, porque é engraçado, hoje o meu filho falou alguma coisa comigo e falou assim: nossa mãe, que foi, gente? Eu sei que a minha resposta foi exatamente isso, mas meu filho, eu estou em evolução, eu estou nesse movimento de crescimento, isso é natural, né? O ser humano não... Ah, tá, lembrei agora. Foi assim, ele estava almoçando e eu falei pra ele, falou que detestava pepino. Aí eu falei, mas agora você detesta, amanhã você pode não detestar. E aí ele veio com as comparações, né, dizendo que eu não gosto de determinada coisa que é amarga, e citou, e ele também não gostava de pepino. E eu falei, meu filho, hoje você não gosta de pepino, amanhã você pode gostar, hoje eu posso não gostar de alguma coisa. Como, por exemplo, aí citei os meus exemplos e falei, e amanhã eu posso gostar. A gente está em evolução, a gente está o tempo inteiro mudando, e se permitir, né, Carla, a essas mudanças é muito importante. Mas como mudar aquilo que eu não conheço? Como mudar aquilo que eu não percebo? Por isso que muitas vezes a gente reage às situações na vida com pessoas que a gente ama, a gente perde a paciência, né? A gente se apavora e de repente a gente poderia ter agido melhor e ter aproveitado melhor o diálogo, ter entendido melhor a pessoa do outro lado, trazendo um diálogo mais consciente. A Carla está falando que talvez seja necessário fazer o que não gosta para sobreviver, depende do contexto. Exato. Tem momentos que a gente precisa passar por isso em silêncio também, para entender por que eu não gosto, por que me incomoda tanto, né? E são as perguntas que vão trazendo os momentos de lucidez. Às vezes uma conversa, por exemplo, a Carla, eu quero agradecer, né, o que ela está comentando aqui, porque pode fazer muito sentido para a Lívia, por exemplo, que está entrando aí. Seja bem-vindo, Lívia. Então, bem-vinda. Então a gente percebe o quê? Que nesse diálogo que a gente faz aqui nas lives, a gente consegue ir trazendo para nossa realidade, assim como eu estava desperta e fui pegando, né, os sinais do caminho. Eu convido vocês a pegarem esse aviãozinho e começar a marcar, né, começarem a marcar as pessoas que vocês acham que o diálogo hoje vai acrescentar, né? O que essa roda da vida tem feito com a gente, né? O que a gente tem permitido
essa roda da vida. E a gente, quando pensa a vida roda, a gente logo fala de tempo, né? O que eu tenho feito do meu tempo, e o tempo é escasso, é curto, quando a gente vê, a gente acabou, o tempo acabou, né? A gente envelheceu, né? Assim que às vezes a gente vê muitos poemas, né? Falando sobre o tempo, sobre o fim, né? A finitude, e graças à finitude é que a gente tem o tempo, e graças à finitude a gente busca aproveitar melhor o tempo, né? Eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando exatamente sobre essa questão do tempo e do bem aproveitar o tempo. Eu estou fazendo muitas coisas, mas eu estou fazendo muitas coisas como? Eu estou fazendo muitas coisas desordenadas, muitas coisas ao mesmo tempo, e o meu tempo é curto. Aí a gente começa a pensar, eu tô ficando frustrada porque a minha vida tá uma bagunça. Mas o que é isso realmente, né? E por que a gente faz isso? Então essa live vai falar um pouco sobre isso e vai fazer o porquê que a gente vive às vezes tão atropeladamente a vida e poucas vezes a gente tem essa sensação de realização. Por que a gente se frustra tanto, né? Eu queria pedir para que vocês que estão chegando agora, a Flávia Pereira está aí, seja bem-vinda, fosse marcando as pessoas para essa live, porque eu acho que no início do ano é um momento que a gente faz é como se um sol dentro de nós renascesse, né? Uma nova chance. No final do ano passado, agora que eu vi que eu esqueci a minha água, mas qualquer coisa, gente, a gente se vira, né? Eu peço ali para alguém trazer para mim. Mas olha bem, no final do ano passado, 2020 foi um ano que parou para muita gente, que a gente teve que ficar quieto, né? Todos nós tivemos que ficar em casa de uma certa maneira. E assim, uma sensação de que a gente sonhou muito que 2020 ia ser um ano especial por ser 2020, e parece que não foi, porque muitos de nós tivemos que adiar as nossas conquistas ou as nossas realizações, né? As ações para as nossas conquistas. Mas aí, quando chegou no finalzinho do ano, eu comecei a observar como que a gente estava na expectativa de 2021. E tirando 2020, que foi um ano atípico, e voltando aos anos anteriores, eu achei assim, 2020 vai passar para 2021 um pouco diferente, né? E realmente, algumas pessoas fizeram certos balanços mesmo, porque foram muitos meses de muita tensão. Mas anteriormente, eu acho que o que vem acontecendo, ou que veio acontecendo, é que a gente começa o ano muito empolgado e chega no final do ano muito frustrado. E aí a gente passa o ano, estoura champanhe, a gente se abraça, se emociona, e nós voltamos no dia 1º para descansar, muitas vezes com dor de cabeça da ressaca do ano novo. Passa aquele início de ano meio mole, porque vem o carnaval e a gente passa frustrado, pensando, esse ano vai ser diferente. Mas a gente cai nas mesmas reclamações, na sensação de que a vida é difícil, de que a gente não vai conseguir. E eu fiquei pensando sobre isso e falei, eu acho que a primeira live da gente era para chamar para consciência dessa virada. O que é virar o ano conscientemente? O que é conseguir ter um balanço positivo? Porque mesmo que o ano não tenha sido bom em alguns pontos, né, em algumas partes, em algumas áreas da vida, a gente sabe que alguma coisa a gente realizou, mas a gente não materializa, né? Então vamos lá, gente, vamos marcando o pessoal para ver a live. Tá legal a internet, me dá um joinha, vamos marcando, vamos chamando o pessoal, porque às vezes o Instagram é meio lento para mostrar a nossa live. Então eu acho que é muito interessante a gente compartilhar, porque eu acho que a gente vai fazer um balanço legal nessa live. Eu fiz esse balanço bem intenso,
né, na busca de compreender a minha própria existência, as minhas próprias realizações de 2020, as minhas próprias frustrações, e fiz algumas correções no meu início. A primeira coisa que eu fiz na primeira semana de janeiro foi usar uma agenda que eu ganhei da minha filha e começar a definir, pelo menos para o primeiro semestre, como eu trabalho muito com o sentir, com o coração, eu comecei a trabalhar, obrigado Dani, a trabalhar com o sentir, o meu coração. E aí eu não consigo fazer coisas assim, eu vou sem sentir o que vem, sabe? Então talvez lá para maio, junho, eu vou estar mais antenada com aquilo que vai vir para o segundo semestre. Então eu peguei a minha agenda e já fiz um agendamento para o primeiro semestre. Então foi isso, como que foi para vocês a virada do ano, né? Quais foram as frustrações ou as realizações que vocês encontraram? E geralmente a gente fica meio triste, porque a maioria, né, de nós, porque a gente não conseguiu realizar muitas coisas, né? Às vezes a gente será que a gente procrastinou, né? E aí a gente volta, a antiga passou as festas, a gente volta às antigas queixas, né? Que também permearam os nossos dias todos de 2020, 2019, né? Coisas que a gente se justifica e falando que são traumas ou que a gente não tem sorte. Então você é daquela que diz assim, nossa, minha vida é muito difícil, sua vida tá muito difícil, você que tá aí do outro lado, como que você avalia hoje, depois de 2020, a sua vida? Tá muito difícil? Olha, às vezes o que acontece? As pessoas não estão, obviamente, com dinheiro, estão em dívida, perderam, né, alguma coisa importante, um negócio que dava sustento da família. A gente sabe que isso é uma realidade diante da pandemia para muitas pessoas, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas desde quando a vida está difícil, né? É uma avaliação que a gente precisa fazer. Desde quando eu venho dizendo que a minha vida é difícil, que tudo para mim é com muita luta e muito trabalhoso, né? Às vezes eu reclamo, os meus pais são um problema, eu tinha uma convivência muito ruim com eles, eu queria tanto ter um pai e uma mãe que conversasse comigo. Você ainda é essa pessoa que queixa tanto dos pais? Como que é o seu comportamento? Você é aquela pessoa que fala assim, tive uma infância difícil, uma infância tão complicada, nunca eu acho que eu vou ser feliz como você. Eu não brinquei quando eu era criança, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Carrega passado triste, eu tive um casamento ruim, eu tive uma doença no passado, eu tive isso. E não é, gente? O que vocês acham? Eu fico observando, porque eu também já fiz muito isso, de viver no passado. Sabe qual foi a minha, entre aspas, sorte? Foi eu ter decidido a falar assim, chega, né? E agora eu quero falar para você, agora eu quero que você pense diante de tudo isso que eu falei, quem é você? Diante de todas essas queixas que a gente costuma fazer, tira, abana, tira tudo isso, sopra, peneira, quem é você? Quem é você que está aí do outro lado? A grande questão é saber quem é você. Você não é mais aquela criança, ou você é aquela criança que pede a presença, a atenção do pai, da mãe, o reconhecimento. Você é essa criança. Você é essa criança que precisa tanto de reconhecimento, e aí como você talvez já não tenha os pais, talvez já não viva mais com eles, e aí você transferiu isso para a sociedade, para as suas relações fora do seu ambiente familiar. Ei, Elaine, ei, Dani, tá chegando Daniela Ferreira, tá chegando Elaine, vamos marcando os amigos, porque nós estamos seguindo a live aqui. Apesar de ficar gravado, nós vamos fazer um exercício
Ó, hoje eu passei uma mensagem para todos, né, na Vitrice, para a gente ter caneta e papel por perto, porque nós vamos fazer um desenho, um gráfico, e eu falei, eu não trouxe o meu pratinho velho um pratinho de plástico, eu tenho um tamanhozinho bom, mas um pratinho mais ou menos assim, né, aqueles de sobremesa. Então, que tipo de pessoa você ainda é? Que tipo de pessoa você está alimentando? Vamos lá, gente, vamos pensar nisso e ir marcando com esse aviãozinho outras pessoas, para que a gente não perca esse pedacinho, né? Procure aí no seu ambiente um local, se você estiver em casa, se você estiver em algum local que você possa se sentar e ter um tempo para fechar os olhos, que daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício para a gente acessar e visitar o nosso inconsciente, para a gente transformar alguma coisa lá dentro, para que a gente comece nesse processo de autoconhecimento, né? Então vamos lá, gente. Eu queria muito que vocês fizessem essa pergunta, essas perguntas para vocês. Você ainda é aquela criança que precisa da aceitação do pai, e quando você fala assim, eu queria que os meus pais vissem isso ou vissem aquilo, você também transfere isso para a sociedade. Você traz às vezes queixos da sua infância e fica vivendo aquilo. Não tá escutando nada? Tá sem som, gente? Deixa eu ver. Aqui no meu celular parece que tá tudo... Faz um joinha pra mim. Ô Lídia, tá ouvindo o som? Faz um joinha assim. Tá escutando? Ou tá assim? Tá dando pra ouvir, Carla? Tem som. Ô Elaine, mexe no seu celular. Pode ser também a tua internet, que a minha hoje, graças a Deus, tá funcionando. Enfim, é muito louco isso, essa questão de você ficar vivendo na sociedade esperando que as coisas aconteçam como dentro da nossa casa, né? Que essa expectativa que a gente gera com os nossos pais, a gente transfere isso para fora e vai vivendo essas dores, né? Gratidão, Dani. Então, sabe o que é o mais interessante, gente? É que a gente vai descobrir agora, né? A gente vai descobrir agora o que você é realmente, né? O que você precisa descobrir que você é, né? Quem puder colocar, né, o aviãozinho para lá, para poder compartilhar com mais pessoas, né? Eu tô aqui lendo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu me perdi na fala. Então, olha bem, eu acho que até é meio duro, sabe? Porque cada um traz a sua história. Eu sei que há uma dor, né? Mas nós não somos o nosso passado. O passado passou, doeu, sim, doeu. De alguma maneira tá no nosso inconsciente. Mas tudo isso que nós estamos reforçando quando trazemos para o consciente e reclamamos, ou seja, clamamos novamente para a nossa realidade, está determinando o meu humor, a forma como eu vou me relacionar com o outro. E tudo isso que você está vivendo de negativo na sua vida, pode ter certeza, são apenas ecos do seu passado. Você não é mais essa criança. Você não é mais essa mulher ou esse homem que foi traído, que perdeu tudo financeiramente, que não conseguiu nunca fazer uma faculdade, que não conseguiu concluir por algum motivo. Você não é mais essa pessoa. Você já adquiriu habilidades emocionais, você já adquiriu as experiências. Então, se pegasse você e colocasse no seu passado, eu tenho certeza que você agiria de outra maneira, porque hoje você já não é mais aquela pessoa. E o que acontece com a gente? A gente fica permitindo que esses ecos do passado continuem no presente, sem nos dar a liberdade de viver algo diferente. E aí eu fico te perguntando, para que você se pergunte, quem você é agora?
Você é aquela criança que precisa da aprovação do pai, da mãe? Pensa bem, quando a criança faz o desenho, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha bem, meu filho esses dias pegou essa folhinha que a gatinha quebrou do meu coqueirinho e veio me dar. Ele me deu e falou: mãe, toma pra você. E eu peguei isso, eu adoro planta, né, e gosto de natureza. Ainda brinquei com ele, coloquei assim: é meu cocá. Vamos brincar de índio. Cantei aquela musiquinha da Xuxa da nossa época, né? Então, e ele ficou vigiando o que eu ia fazer com isso aqui. Eu abracei, agradeci, falei que era o meu cocá. E ele ficou tão feliz com aquilo. Mas ele um dia não vai precisar mais disso. Você não precisa mais disso. Então muitas vezes a gente toma decisões nas nossas vidas pensando no que o outro vai achar ou deixar de achar. Às vezes a gente sustenta um casamento, um trabalho, uma profissão que não fala mais. A vida é cíclica. Não é à toa que hoje nós vamos ver. Deixa eu tirar o som aqui, pessoal, que eu acho que tem um sonzinho aqui. Não tem. Enfim, então a gente toma atitudes na nossa vida determinando anos e anos da nossa existência através da necessidade dessa criança ferida de ser o que? Valorizada, amada. E você não precisa mais disso. Então eu falo para você, você não é mais. Você não é o que você acha que você é, né? Você não é o seu passado. Você está sofrendo só o eco. Eu tava falando isso aqui agora. Você está sofrendo só o eco de tudo isso que passou no seu passado. Porque você está permitindo escutar isso. Quando eu grito no alto de uma montanha, eu me silencio e o eco continua. Mas aquilo que começa, aquela ação de gritar já passou há muito tempo. Mas ele ainda continua. Até que um dia ele pare. Permita-se paralisar esse eco. Acabar com ele. E de alguma maneira, acabar com ele não quer dizer que você vai deixar de ser você. Não. Você vai acessar agora novas oportunidades. Porque lembra que a gente estava falando, nós estamos aqui para evoluir. Então, se eu abro mão desse passado, e não vou dizer nem abrir mão, porque esse passado vai estar sempre com a gente. Ele conta a nossa história. Graças a esse passado que eu senti dor e que eu chorei, e que hoje talvez eu não seja mais tão inocente, mas que me faça o quê? Que me faça saber lidar com o outro, me proteger da imaturidade do outro, do ego do outro, do oportunismo do outro. Então a vida, ela é esse pulsar de aprendizado. E é isso que nós devemos todos os dias agradecer. A oportunidade de estarmos aqui para crescer. Às vezes a gente fica, a gente paralisa, né? A gente fala assim, não tem tesão de vida, né? Eu não tenho essa coisa da libido, né? Que o Freud traz pra gente. A gente não transfere essa libido para um objeto, para a vida, para o que tem lá fora, e fica vivendo as questões familiares, né? O eco dos problemas da família, e vivendo isso, sem conseguir transferir essa força, esse tesão de vida, essa vontade de realizar, de saber quem eu sou. A gente fica procrastinando. Às vezes a gente começa uma terapia, ou a gente tem vontade de fazer terapia e não faz, porque não entende quanto é importante você descobrir quem você é realmente para conquistar o que você veio conquistar, para realizar o seu propósito de vida. Porque não adianta, quando é a mesma coisa de dizer assim, você gosta de cajá ou de umbu, né? Eu nunca comi. Então você pega duas frutas que você nunca comeu e vai escolher e dizer que prefere. Então como é que você vai saber o que você prefere? E aí vem dessa questão da essência, se você nem sabe o que é, quem é você. Se você ainda é o ego de tanta dor,
Eu me recordo de uma vez uma pessoa falou assim: eu vou ser feliz quando eu concluir a faculdade e puder ganhar meu dinheiro e esfregar na cara das pessoas. E isso é muito peso, né? Você só vai ser feliz quando você fizer isso. E aí eu falei, meu Deus, né? Como que eu vou poder mostrar que há algo muito maior para ela se motivar? Enfim, cada um no seu momento. Mas olha como que essa pessoa não estava escolhendo, o que motivou a escolha da profissão. Era algo que daria para ela poder e dinheiro, para ela. Isso não é a tua essência. Nós somos de essência amor e paz. Nós somos de essência a bondade. Nós vemos muitas vezes as crianças, né, pequenas. Tem um experimento que eles fizeram com bebezinhos, né, das pessoas agredindo ursinhos de pelúcia e a criança ficando angustiada e tirando o ursinho de pelúcia dos braços, né, da pessoa que estava, das mãos da pessoa que estava agredindo. Então, em essência, nós somos amorosos, né? Experiências como, por exemplo, outro dia uma experiência que eu vi de uma menina e um menino trabalhando, juntando umas bolinhas, e depois o pagamento era em bala e tal, e o menino ganhou um pagamento maior, mais bala, mais chiclete. E quando ele pegou, ele ficou constrangido, porque a menina tinha trabalhado tanto quanto ele. E daí ele vai e divide para que fique igual, para que tenha o mesmo peso. Então nós, em essência, nós buscamos essa questão da justiça, do ser. Nós somos bons, né? Por isso a gente, o ego, né? Como a gente interpreta a vida é que vai criando essas defesas do ego, impedindo que a gente possa fluir, que a gente possa crescer. Então, para mim é muito importante que você traga essa realidade para a luz, né? Quem eu sou realmente, o que eu quero realmente, independente do pai, da mãe, independente da sociedade. Eu trabalho, mas eu não gosto do que eu faço, eu não sou feliz, o meu salário nunca rende. Isso tudo tá alicerçado nas suas crenças. O seu sucesso está alicerçado nas suas crenças. E se você acredita inconscientemente, aquela criança ferida, que você precisa se deixar em segundo plano para ser amada, você vai abrir mão, por exemplo, de estudar para cuidar de um filho, de estudar para cuidar de um pai, de estudar para cuidar de um marido. E aí você nunca vai passar no vestibular. Eu não sei, Elaine não tá conseguindo o som, Elaine. Arruma outro celular para você entrar, tá? Que aí você vai conseguir som. Então, olha bem, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Deve ser a internet da Elaine. Mas isso, avisa ela pra gente. Pede pra ela encontrar de repente até um outro celular para ela entrar, né? Você dessa maneira, quando você fala eu sou assim, né? Eu não vou conseguir mudar porque eu sou assim mesmo. Você está impedindo que o novo chegue até você. Você tá impedindo que a sua vida flua, porque você acredita que você é isso, que você é uma pessoa que não tem sorte na vida, uma pessoa que não consegue. Então, é muito ruim, né? Aumenta o volume, às vezes dá mesmo, pode ser que esteja baixo. Então, todas essas questões vai só te travando toda a sua vida, né? Então, por exemplo, eu por muito tempo, eu fui deixando, tanto é que a minha... agora eu vou fazer uma faculdade de psicologia, mas eu fiz enfermagem, depois que eu casei, depois que eu tive filhos. Gente, eu não reclamo, porque eu sempre estive muito consciente daquilo que eu quero. Mas nesse processo, quando as pessoas foram surgindo na minha vida, eu fui priorizando as pessoas. Até que um dia eu me vi tão frustrada que eu comecei a fazer mal a elas. Eu comecei a culpar o meu marido porque eu não conquistava a minha profissão. Eu comecei a ficar impaciente com os meus filhos porque não valorizavam todo o tempo que eu tinha doado para eles. Porque às vezes, na maior parte das vezes, os filhos não têm noção. A gente que tem que ter maturidade para mostrar para o filho que ele precisa valorizar o pai. Mas não fica magoadinha, dolorida porque o filho não entende.
você precisa despertar o seu filho. A tua função é ser grande pai e mãe. Eu não estava sendo grande. Então, por quê? Porque a minha crença limitante me impedia de ver que só eu era responsável pelo rumo que a minha vida estava tomando. Então é isso que precisa despertar. Você quer ver, como vocês, né, que estão aí, querem ver como que eu estou falando, que essa vitimização que a gente coloca, essa culpa que às vezes a gente carrega, eu não fiz, agora não dá tempo, eu não consigo, eu sou incapaz, quando eu tive chance eu não aproveitei, fica carregando todas essas situações limitantes. Isso é tudo fruto de um medo de não ser capaz, né? São aliados da procrastinação. Esses sentimentos de culpa e de vitimização, eles nos levam à vitimização. É uma justificativa, né? A minha vida foi muito difícil e eu estou dizendo para vocês que talvez possa soar, porque eu sei que para mim em alguns momentos soou, é como se eu não tivesse empatia quando eu digo para você: pare de procrastinar e de inventar desculpa. Não, mas eu não inventei, aconteceu. Mas o que eu falei? Você fica na vitimização, você fica na culpa. Isso é uma criação para procrastinar, é uma justificativa, é algo que você tenta maquiar, quando na verdade você poderia dar o seu passo e seguir em frente, deixar o que passou para trás. Mas sozinho não consigo. Procura terapia, não precisa ser comigo, mas procura terapeuta. Procura, porque, gente, o que me sustentou quando eu descobri que eu estava sendo uma grande frustrada foi a terapia. Foi na terapia que eu percebi todas as minhas sombras, todas não, né? Mas todas as sombras que estavam me impedindo de crescer, de seguir, né? As principais sombras que estavam me impedindo de dizer assim: agora tá bom, cada época eu vou puxando uma sombrinha. Não, o mundo era a culpa. Era culpa o mundo era responsável, né? As pessoas eram responsáveis, eu não. Então, por mais duro que seja, eu quero que você olhe para você e fale: quem eu sou? Eu sou a pessoa que estou dizendo que não vou fazer por causa dos outros? Mentira, eu não estou fazendo porque eu estou procrastinando, porque eu estou com medo de ser incapaz, eu estou com medo de ser julgada, eu estou com medo de não ser amada, eu estou com medo de ser uma pecadora e Deus não vai me perdoar. Eu sou mãe, então eu tenho que abrir mão de tudo e viver uma vida de limitação. Eu vou dizer para você: mãe, o seu filho vai se tratar como você se trata. Pai, o seu filho vai olhar para você e se você não se valoriza, se você não acredita, se você não empreende na sua vida porque você tem medo, o seu filho vai ser medroso também. Então, nós seres humanos precisamos parar de procrastinar, parar de inventar desculpas, parar de jogar no outro, no mundo, nas situações da vida, a nossa incapacidade de administrar as nossas próprias escolhas, de priorizar, talvez investir em milhões de enfeites para dentro da casa, em detrimento da minha saúde mental. Então eu compro um sofá novo, eu compro um colchão novo, eu pinto a casa toda, eu construo mais um cômodo, e a minha saúde mental vai ficando em último, e eu continuo justificando. Isso quando eu consigo ser próspero financeiramente para maquiar um pouco mais a minha vida. Porque na roda da vida existem várias áreas. E essas áreas que a gente vai olhar para elas hoje, são áreas que são as principais, né? Que eu acho que são as que falam bastante de mim, que eu priorizo na minha vida. Então, eu queria que você se perguntasse agora: quem disse para você, seja sincero, que você precisa agradar? Tem alguém aí que vive em função de agradar os outros? Tem alguém aí que está sempre se colocando em segundo plano? Ei, Cris, Pedro Paulo tá aí, Dani, sejam todos bem-vindos. Vamos usando esse aviãozinho marcando as pessoas
para vocês poderem trazer mais pessoas para a live, para elas poderem participar do exercício que a gente vai fazer. Arrumem caneta e papel, porque nós vamos fazer um gráfico, né, direitinho. Então é isso, gente. Por que você chegou numa situação onde você acha, né, vamos voltar ao nosso assunto, onde que você acha que porque aconteceu coisas ruins, quem disse pra você? Se aconteceu coisas ruins, eu não sou merecedora ou eu não posso viver coisas boas no agora. Eu tentei uma vez, não deu certo. Mas você não tinha a experiência que você tem hoje. Né? O que colocou isso pra você? Então, as coisas boas não podem acontecer na sua vida. Que momento que você olhou para isso dessa maneira? Tá chegando mais gente, o Alex. E quem disse que ficar parado aí, sem realmente ter coragem de pegar a vida e realizar, vai evitar sofrimento? Gente, tudo evolui. Evolui de maneira cíclica, né? Cíclica, né? A gente nasce, cresce, fica jovem e depois vai virando a roda da vida até que a gente chega no ponto de fim, que é o ponto que a gente concluiu esse ciclo da existência. Mas está tudo, cada ponto é um ponto de transformação. Eu sou bebê, criança, primeira infância, segunda infância, e aí vai até o fim. Até a gente fechar os olhos. Então, quem diz pra você que ficar parado vai diminuir? Sabe o que acontece quando a gente, como é de lei, é algo que deve acontecer, o nosso inconsciente nos cobra a ação. Então, quanto mais a gente procrastina, mais a gente sofre as consequências da nossa procrastinação. Mesmo que não aconteça nada, a culpa é certa. Porque a gente tem esse instinto, essa necessidade de seguir, de criar, olha bem, quando a gente nasce, o bebezinho nasce, fizeram uma pesquisa, né, e o bebezinho nasce e coloca a criança nascida em cima da barriga da mãe, não faz nada com ela. Você sabe o que essa criança fez? Foi filmado isso e eu vi. Ela vai se arrastando, se arrastando, se arrastando até encontrar a mama da mãe. E aí ela pega a mama da mãe e satisfaz a fome através do sugar. É o primeiro momento onde a criança entende que tem um desejo, que é uma necessidade, e que tem uma satisfação. E isso vai determinar a nossa vida. Isso vai mostrar que se a gente se movimentar, que a gente tem necessidades fisiológicas, biológicas, fisiológicas, e que se a gente se movimentar, a gente vai encontrar satisfação. Isso fica gravado no nosso cérebro de alguma maneira. E a gente põe essa energia em busca, a gente entende que desejar traz satisfação. Ter essa necessidade de conquistar algo traz satisfação. Então é importante que a gente esteja nesse movimento de busca. Então, o que eu quero agora, né? Que você faça aí onde você está. Procure aí um ambiente tranquilo, um ambiente onde você possa sentar, onde você possa começar um processo de respiração, fechar os olhos. É uma técnica bacana, você vai sentir bem profundamente se você se permitir. Se você quiser se permitir esse momento, vamos então fechar os olhos, sentar confortavelmente. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu fiz aqui um transe para vocês começarem. Vocês precisam acreditar em vocês mesmos, né? Vocês precisam acreditar, assim como eu descobri essa possibilidade, né? De me amar, de saber que não é acreditar só não, é saber que eu sou capaz e que tudo vai depender de mim.
E isso transformou a minha vida. Eu parei, quando eu começo, você também não fez, não, peraí, tô voltando lá. Juliana, é você, como que você está olhando para a ação dessa pessoa? O que você estava esperando dessa pessoa? Por que que você esperou isso ou aquilo? E assim eu vou fazendo a minha autoanálise. Aos poucos, quando a gente vai fazendo terapia, a gente vai precisando cada vez menos, porque a gente aprende a fazer autoanálise, né? Quando você faz, você frequenta bastante a psicanálise, você começa a fazer, aprender o sistema. A sua mente começa a, sozinha, fazer esse balanço das suas emoções, né? Dos sentimentos. Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a música, eu espero que o Instagram não bloqueie a gente. Caso bloqueie, eu vou pedir para que vocês retornem, porque ele tem um negócio de qualquer música dar pane às vezes. Então vamos lá. Fechar os olhos. Quando vocês estiverem sentados, pelo menos, porque aí eu vou falar fechar os olhos, eu vou saber que vocês já estão sentadinhos. Manda o joinha aí. O mais difícil é romper com esses padrões. Sim, Carla, é difícil. E é por isso que... Deixa eu cruzar a perna aqui, gente, que quando eu vou meditar, eu sempre medito sentadinho. Então eu vou junto com vocês, né? Então, assim, quanto mais a gente investe em autoconhecimento... Eu falo muito isso com a minha filha, porque eu pratico yoga. Eu falo com ela, Rayana, vamos praticar comigo, porque... Ok, o Jadson já deu ok, ó, gente. Dá um joinha aí pra eu saber que tá todo mundo pronto pro nosso exercício. E aí eu falo, pratica yoga, aqui em casa é gratuito, né? Mas santo de casa às vezes não faz milagre. Eu vou chegar lá. Eu acredito muito naquele ditado popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E com a gente também funciona, cara. Quanto mais a gente se propõe a estar aberta, escuta ali, escuta aqui, vai, sabe, a gente vai se trabalhando e a gente vai diminuindo a dor cada vez mais, porque a gente vai controlando o ego. O ego nesse momento de revolta é que está nos controlando. Isso, olha lá, a Carla já deu joinha. Quem mais, gente? Quem mais? Vamos lá então. Vamos respirando profundamente. Vou fazer uma indução, uma breve indução que eu aprendi com o Dr. Stephen Adler, o meu mestre de hipnose ericksoniana, e com a Eva também, que é professora da gente, e a gente vai começar, vai fechar os olhos, começa a tomar consciência do seu corpo, vai respirando profundo, vai respirando, vai percebendo os pés, as pernas, vai percebendo como o ar entra e sai dos pulmões. E quanto mais você respira, e quanto mais você observa, mais relaxado você fica, mais confortável você fica. Isso, muito bem. E à medida que você se sente mais e mais confortável, isso mesmo, vá descansando mais e mais confortável. Mais confortavelmente agora, sentindo que está tudo bem, começar a sentir-se segura, seguro, calmo, calma, tranquilo e à vontade, isso, muito bem. Você tem permissão para aproveitar este momento especial apenas para si. Encontre o seu caminho para por um pouco de tempo ou mais, se você quiser apenas deixar ir. Isso mesmo. Deixe de lado todos os pensamentos e responsabilidade, ou pensamentos que normalmente preocupam a sua mente.
Isso. Você pode saber que se alguma coisa exigisse sua atenção imediata, você poderia abrir os olhos e seria totalmente competente em atendê-la. Isso, muito bem. Relaxe, relaxe. Confortável, à vontade, confortável. Por enquanto, apenas deixe ir. Por enquanto, nada é mais importante que você. Isso. Sinta que nada é mais importante que você. Isso mesmo. Você pode levar esse tempo. Sim. Dedique esse tempo para você. Encontre algo em você que se sinta confortável e relaxado. Aproveite. Sim, isso mesmo, aproveite. Aproveite esse sentimento. Sinta-se confortavelmente relaxado. Isso. Memorize o sentimento ao retornar a seu estado natural de apenas ser. Muito bem, apenas ser. Eu gostaria agora que você está relaxado, tranquilo, à vontade, tranquila e à vontade. Eu gostaria de falar a outra parte de você. A outra parte de você. Você sabia que a outra parte de você, de alguma maneira você sabe, ela está em algum lugar no seu inconsciente. Eu não sei onde, mas você sabe. E ela, essa parte, em algum lugar no seu inconsciente, essa parte sabe de tudo sobre você, de todo o seu potencial, sabe de tudo o que é capaz, de todas as suas habilidades, todas as suas habilidades para viver essa vida de forma corajosa, plena e feliz. Isso mesmo, essa parte de você sabe da sua força. E se você quiser agora ou em qualquer outro momento que achar necessário, você poderá acessá-la. Você poderá acessar essa parte, sabia? Essa parte sábia que encontrará a maneira adequada de agir com coragem e sabendo exatamente o que fazer diante das situações. E eu fico curiosa para saber como seria sempre poder acessar essa parte do seu inconsciente, que mesmo inconsciente vai te conduzindo sabiamente para as melhores escolhas. Eu fico curiosa para saber quais seriam essas escolhas. Talvez você escolha acreditar no seu valor e poder pessoal. Talvez na sua coragem. Talvez decida acreditar que é amada mesmo quando escolhe você em primeiro lugar. Eu não sei. Eu não sei quais serão as suas escolhas, mas você sabe o que você escolheria. Agora, o que você escolheria? Isso, muito bem. Deixe vir as suas escolhas ao consciente. Pode ser que nesse momento surjam imagens, mensagens, mas o que você escolhe? Veja, sinta, observe, deixe vir.
Isso, muito bem. Agora, na contagem de 1 a 3, você vai retornar. Isso, muito bem. 1. Você vai retornando, retornando, no seu tempo, do seu jeito. E quando eu disser 3, você vai retornar, abrir os olhos. 2. Isso. Muito bem. Quando você retornar, você estará desperto ou desperta, alerta, aqui e pronto para o restante da noite, sentindo-se em paz, calma, tranquila e relaxada. E relaxado. 3. Isso, muito bem. No seu tempo, do seu jeito, você vai abrindo os seus olhos e vai retornando, vai movimentando o seu corpo, pés, mãos, respirando profundo. Isso. Vamos acordando. Quem ficou com a gente para o exercício, me envia o joinha para saber que está voltando. Isso. Seja bem-vinda, Carla, minha amiga querida, que saudade. Saudade de aglomerar, bater papo. Bem-vindo, Maicon. Seja muito bem-vindo. O pessoal que vai voltando, vai mandando um joinha para nós. Elaine, voltou, tá conseguindo nos escutar agora? Isso. Agora, gente, acho que tá todo mundo joinha. O que vocês acharam? Como é que foi? Compartilha aí pra nós. Como é que foi o exercício? O que vocês sentiram? Obviamente. Isso, beleza, que bom. Vai mandando um joinha e vai compartilhando, vai dizendo o que vocês sentiram. Vou dar um minutinho pra gente retomar aqui. Pega o seu papel, a sua caneta e busca um prato. Falei no iniciozinho da nossa live pra gente fazer a nossa roda da vida. Olha aqui, essa aqui é a nossa roda da vida e nós vamos falar sobre 8 áreas que eu acho que é prioridade pra mim. Elaine, nada? Jesus amado. Ah, que pena. O Elaine, vai ficar gravada. O Jadson falou, ficou leve. Ai, que bom, Jadson. Gratidão pelo compartilhar. Então, gente, a gente tem 3. Essa roda da vida é uma roda que vem do coaching, né? Eu não sou coach, mas eu pesquisei e achei muito interessante, porque eu estava procurando, como eu falei no início da live, me reorganizar, né? Então eu procurei alguns vídeos para me dar uma orientada sobre meta, como fazer. E eu achei muito bacana compartilhar com vocês o que eu aprendi, né? Obviamente, se vocês sentirem no coração que devem procurar um coaching, eu acho super, legal isso. Eu acho que vale muito a pena. Dar uma organizada na vida é importante. Lembra que a gente estava falando? Às vezes, a gente fica dando braçada, espalhando água e gastando energia, né? E acaba não conseguindo ser eficiente, né, no que está fazendo, e ter uma coordenação de ações para alcançar aquilo que a gente quer. Então a gente pode fazer um mapa, né, um mapa da sua vida através dessas áreas. Então vamos anotar as áreas que eu coloquei aqui para nós, que é vida social, relacionamento, saúde, dinheiro, trabalho, estudo, lazer e a espiritualidade. Isso independe de ordem, tá, gente? Vocês podem colocar aí na ordem que vocês quiserem. E a gente vai dar uma nota de 0 a 10. Mas é bom a gente colocar na roda, porque quando eu fiz faculdade, eu fiz bioestatística, eu adorava diferente da escola, que eu não entendia como funcionavam os gráficos, tinha dificuldade. Aí no finalzinho, né, para estudando para o vestibular, que eu fui compreender melhor, quando eu estudei bioestatística, eu falei, nossa, você bate o olho e vê exatamente onde está o erro.
e aquilo fica fotografado para você. E aí a chance de você estar sempre analisando, observando para reprogramar, né, para ver o que evoluiu, né, para fazer reavaliar a sua vida. Então, olha bem, faz essa roda. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa roda. E como que eu fiz? Você fala, vai ficar riscado tudo errado. Agora não importa, depois vocês passam a limpo. Mas como que eu fiz? Eu fiz o círculo, depois eu fiz uma cruz. E depois eu fiz em cima dessa cruz um X. Aí eu consegui as 8 partes da pizza aqui, né? Da roda do nosso mapa da vida. E aí, o que eu quero comentar enquanto vocês estão fazendo aí? Quem estiver fazendo, manda um dedinho para mim de joinha para eu saber que vocês estão correndo atrás de desenhar. Então, o que acontece? Quando você fala de saúde, então o que você vai olhar para a sua saúde? Você está se alimentando? Se você pratica esportes, atividade física qualquer, pode ser um yoga, pode ser o que você achar melhor. Se você vai se você faz exames periódicos, né? Se você quer que eu repita? Então, peraí que eu vou falar. Olha, eu vou falar de novo. Vida social, relacionamento, saúde, vida social, relacionamento, saúde, dinheiro, ou né, a parte de financeira, né? Trabalho, estudo, lazer, espiritualidade. Tá? Dinheiro, trabalho, estudo, lazer, espiritualidade. Uhul! Elaine tá junto com a gente. Conseguiu, Elaine? Nossa, mas vai ficar gravado, depois você assiste, tá bom? Ô Dani, gratidão compartilhada. Então vamos lá. Então se você tá fazendo, por exemplo, às vezes você tem um problema crônico de saúde, você tá tomando seus medicamentos como deveria, então como que tá a sua saúde? Você tá com a tua, vamos dizer, um diabetes bem controladinho, você tá buscando orientação de uma nutricionista, então vai avaliando como que você se alimenta, comendo, engolindo o alimento, ou você entende que você está se nutrindo, qual que é o seu estado mental na hora da alimentação. Eu aprendi muito isso no yoga, né? A comida, ela é um alimento. Então, olhe para isso tudo. E aí, você vai fazer o quê? Então, a minha alimentação, gente, eu vou riscar aqui. Hoje, eu sou vegana. Não por obrigação, tá, gente? Nem porque eu tomei pavor de carne. Eu realmente não gosto, não tem paladar. Ovo me fazia mal já e o leite também. Então, eu cortei. Só que eu não tô muito, assim, extravagante com isso, muito exigente, porque é mais difícil você achar os alimentos. Enfim, vamos lá, senão acaba o nosso tempo no Instagram. Então eu vou lá, pego a minha caneta, eu vou dar aqui de uma nota de 0 a 10, né? E aí, o que acontece? Isso aqui, as rodas da vida, elas são mais, como é que eu vou falar? Mais, como é que eu vou usar? Elas são subdivididazinhas, né? Então, por exemplo, se eu dei nota de 0 a 10, eu poderia, se eu tivesse aqui como é que é o nome daquilo, gente? Tem professora de matemática aí? Aquele negócio que a gente faz o círculo. Gente, sumiu a palavra. Vocês sabem, né? Compasso. Não vinha. Se a gente tem um compasso, a gente pode ir colocando aqui, né, de centímetro em centímetro igualzinho, dividir essa roda em vários centímetros de 0 a 10. E aí a gente pode ir colocando as notas e pintando. Aqui eu vou fazer meio aleatoriamente, né, mais ou menos aqui, subdividindo aqui pela, né, olhômetro, que aqui eu acho que eu tô, pelo fato de ter dificuldade ainda de me orientar e de achar alimentos veganos e tal, e de fazer meus bolos, que eu adoro bolo com os leites e sem ovo, com leite de amêndoas, essas coisas. Então acho que eu não tô 100% não, mas eu tô entre 70% e 80%, eu acho que eu tô mais por aqui. Então a gente vai colocar, aí a gente vem com as finanças, com a questão do dinheiro. Como é que eu administro o meu dinheiro? Eu sou péssima com dinheiro. Eu tô trabalhando as minhas crenças sobre o dinheiro.
Por que isso? Porque eu meio que transferi essa coisa que eu não gostava e me acomodei, entrei na minha zona de conforto, para ser sincera e honesta para vocês, eu transferi isso pro Dr. Heidel. E eu tô tendo que rever isso, eu tô tendo que fazer algo por mim nesse sentido. Então eu acho que eu tô muito ruim. Eu vou pegar aqui um verdinho. Eu tô bem ruim na administração do meu dinheiro. Vamos lá. Meu dinheiro, onde é que tá aqui? Aqui. Eu acho que eu vou dar assim uns 40. Acho que eu tô uns 40. Bem ruimzinho. Não que eu tô ruim de dinheiro, gente. O que é interessante a gente olhar? Ah, você não é próspera? Sou. Meu dinheiro tá entrando. Mas eu não tô sabendo administrar o meu dinheiro. Por exemplo, eu recebo um dinheiro e eu deixo em qualquer lugar, assim, é como se na minha crença, né, eu trabalhei umas crenças limitantes interessantes, me faz fazer isso com dinheiro. O dinheiro é a consequência, é a frase que eu amo, né? O dinheiro é consequência do meu trabalho, é consequência daquilo que eu amo fazer, que é trabalhar com vocês, fazer isso aqui pra mim é tudo. E facilitar esse processo. Então o dinheiro, como ele é secundário, ele vem em segundo plano, eu não tenho muita ligação com ele. Não, eu tenho sim, gente. Eu tô falando assim, é o que era antes e eu tô transformando para agora, né? Mas ainda assim eu percebo essas ratas que eu dou com dinheiro. Mas então, o que eu vou fazer? Para avaliar a minha questão financeira, financeiramente eu sou próspera. Eu não sou muito boa de administrar o meu dinheiro, de tomar conta dele. Então, nesse sentido, financeiro está muito ruim. Eu acho que está bem ruim. Então, por isso que eu avaliei assim. Então, você vai fazendo a sua avaliação e vai colocando aqui. Então, eu vou seguir a minha roda que está já desenhada aqui, a espiritualidade. Nossa, ao meu ver, a minha espiritualidade também está assim, 80%. Por que não está 90%, 100%? Porque eu acredito que a espiritualidade, aquela que está 90%, 100%, são pessoas que meditam horas, que têm uma prática meditativa muito grande. Mas eu acho que dentro da minha vida ocidental, mãe, esposa e estudante, eu acho que ainda consigo me conectar muito com a espiritualidade, a minha fé é muito... Então tá bom. Aqui, aí eu vou pintar o meu trabalho, o meu tempo para a espiritualidade, né? Então, assim, o meu tempo para a espiritualidade também é muito, porque eu trabalho com espiritualidade. Eu falo que a espiritualidade está em tudo. Por exemplo, quando eu me alimento agradecendo ao universo, tudo que nutre. Então, quando eu venho trabalhar, eu me coloco a serviço dessa força maior. Então, a espiritualidade está em tudo que eu faço. Como se fosse a minha crença maior, assim. Aquilo que norteia todos os meus valores e que me guia a minha vida. Então, por isso que eu disse que é 80%. O trabalho. Eu estou muito feliz trabalhando. Só que eu ainda quero melhorar mais. Então, eu também vou... E eu dou muito tempo meu para o meu trabalho. Então, assim, eu vou trocar a cor, que eu já ia usando uma cor muito parecida. Peraí, gente. Oh, meu Deus. Tá, vou usar esse azul aqui. Então, o meu trabalho, eu trabalho muito, eu estudo muito, então eu tô encantada. Então, assim, a minha vida social não tá boa, gente, a minha vida social. Por que não tá boa? Você vai perguntar. Tá mais ou menos igual a minha organização com dinheiro. Porque para você estudar, trabalhar, estar presente para os filhos e para o marido, não sobra tempo para os amigos. Às vezes eu fico me sentindo culpada porque eu tenho poucos amigos, mas eu tenho bons amigos e eu gostaria de poder estar mais com eles. E eu espero que o Instagram nos dê tempo para a gente falar sobre tudo isso, né? Então, eu estou muito satisfeita com o meu trabalho, eu realizo bastante e vamos lá. A minha vida social, que não vai muito bem. Eu me relaciono bem com as pessoas, porém, eu não estou tendo muito tempo. Agora, os meus relacionamentos, o que acontece? Eu posso não estar namorando, não estar casado, mas como que eu me relaciono comigo?
como que eu me relaciono com os meus pais, como que eu relaciono com as pessoas, como que eu me relaciono amorosamente, né? Então, se eu estou com o meu, como que é o meu nível, né? Como é que tá? Os meus relacionamentos, eu daria, olha bem, gente, vamos ver. Eu acho que eu sou bem exigente. Eu acho que eu dou uns 70%. Porque eu tô com a pessoa que eu amo, eu tenho me relacionado bem comigo, eu tenho gostado de quem eu tenho me tornado, sei que eu não sou perfeita, mas amo as minhas imperfeições. Então eu olho pra mim com carinho. Eu tenho arrependimento de um monte de coisa que eu fiz. Não. Eu aprendi a olhar pro meu passado, pros meus erros do passado e dizer assim, ok, você é humana, porque eu tinha uma coisa com o perfeccionismo. Se você é assim, então eu tô fazendo aqui junto com vocês. O que vocês estão achando? Tá ok, gente? Tá beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar? Dá um joinha aí pra mim. Então, quando eu faço isso, né, de me relacionar bem comigo mesmo, e às vezes, eu tô amando meu marido, eu tô com meu marido desde os meus 16 anos, mas a gente discute um pouco, eu acho que a gente pode melhorar nessas relações ainda. Eu me relaciono muito bem comigo, eu tô me perdoando mais, e assim eu tô dando chance dos meus relacionamentos com meu marido, inclusive, de melhorar também, de olhar um pouco para o humano dele, saber que ele não pode estar ali para atender as minhas expectativas, mas ainda estamos no caminho, né, para melhorar. Então, por isso que eu acho que o meu relacionamento tá bem bonzinho mesmo, mas ainda precisa melhorar muito. Lazer. Vocês vão brigar comigo. Mas é porque outro dia eu tava falando uma coisa, gente. Eu me divirto estudando. Eu me divirto lendo, vendo vídeos. Se isso é lazer, eu andei pensando nisso, né? Se isso é lazer, mas não é, né? Isso é uma desculpinha, é uma bitolação que eu tô no trabalho. Então, o meu lazer, realmente, sinceramente, tá ficando... Já que eu gosto muito do que eu faço, eu me divirto fazendo, tem hora que quando eu vou pro yoga, eu caminho no meu quintal, eu fico meditando, eu tô num êxtase de alegria, de amorosidade. Então eu vou dar aqui uns 50%. Por quê? Porque às vezes eu tenho vontade de ir pra uma cachoeira e não arrumo tempo. Às vezes eu tenho vontade de pegar meus pais, mesmo de máscara, trazer, fazer um churrasco aqui em casa, que tem um quintal grande, colocar eles longe da gente um pouquinho, mas tá vendo, batendo papo com eles, e não faço. Valeu, Jadson. Jadson colocou um joinha aí. Então, o meu lazer tá mais ou menos. O meu estudo, eu vou dizer que ele está aqui 70%. Por que ele tá 70%? Porque o danadinho do estudo, ele é uma coisa que quando você trabalha, né, você tem que arrumar tempo para ele. Mas todo o tempo que eu tenho livre, eu tô lendo alguma coisa, estudando alguma coisa. E gosto do que eu estudo. Então assim ficou minha roda da vida. Tá vendo? A partir disso, o que eu posso ver? Nossa, eu preciso melhorar com a questão da administração do meu dinheiro. Eu preciso melhorar com a minha vida social. Tá, agora na pandemia tem essa desculpinha, mas eu preciso melhorar. Que aí pode também incluir o lazer, né? Sair com os meus amigos futuramente, fazer churrasco de carne, de carne de soja, né? Porque eu não como carne, mas eles comem. Mas assim, unir essa vida social, lazer, a minha vida social, né, sair mais de casa. Eu sou uma pessoa muito caseira, eu não vou muito a restaurante, eu não vou muito a eventos, então eu acho que isso eu posso melhorar. A partir disso aqui, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu acho que eu posso diminuir um pouquinho no meu, vamos dizer assim, o meu trabalho, né?
e colocar um pouco mais no lazer, diminuir um pouquinho os estudos e pôr um pouco mais na vida social do meu tempo, né? Enfim, e agora que eu sei onde está bugado, onde tem problema, né? Onde está acontecendo os bugs, onde eu não estou dando conta, eu não sei como ficou de vocês aí, mas aí o que eu vou fazer? O que eu faço com isso? O que vocês acham agora? Agora eu preciso olhar para tudo isso e ver o que eu quero, como eu quero estar. Ou seja, eu tenho que criar metas, eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Em que estado eu quero chegar. E a partir do momento que eu crio metas, o que eu vou fazer? Eu vou criar para mim, até escrevi aqui, ó, ações para alcançar as metas. E a partir dessas ações para alcançar as metas, eu tenho também que ter noção do tempo. Algumas coisas que eu preciso fazer, eu preciso avaliar o tempo que eu vou precisar para encontrar essa modificação. Então você pode usar para algumas coisas mais simples, né, para algumas metas mais simples, mais fáceis, 3 meses, 2 meses, 1 mês. Mas você precisa fazer um planejamento e talvez aí um planejamento mais profundo, para que você entre em ação, você tenha que trabalhar com uma terapeuta ou com uma coach ou com uma terapeuta coaching, quais são as suas metas e ações e as suas crenças, porque que muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática, né? Muitas vezes a gente não consegue sair da nossa zona de conforto, porque aquela criança está atuando, né? Os padrões estão juntos com a gente. Então a gente precisa o tempo inteiro estar trabalhando essas crenças limitantes para transformar em possibilitadoras. E um profissional, uma psicanalista, um profissional formado em PNL, formado em coaching, eles podem facilitar esse processo. Eu posso facilitar o seu processo e outros profissionais também podem facilitar. O importante é que você foque, observe a sua vida como está. Faça um mapa dessa vida. Qual a área da sua vida que está realmente sendo negligenciada por você? E pense como você gostaria de estar e em que tempo você sente, percebe que você pode ir mudando situações. Por exemplo, às vezes você está num trabalho que você não gosta e aí você vai e consegue trabalhar, consegue imaginar, vou ficar nesse trabalho mais 6 meses e vou começar a fazer um curso para poder largar esse trabalho e pegar um outro, né? Como eu falo, distribuir currículos. Então a gente vai se planejando. Então se você tem a questão do estudo seu, você tem feito muitas leituras, porque às vezes você não tem uma profissão, ou já está aposentado, você não está na faculdade, não está na escola, mas o estudo ele é importante para te evoluir. Então, o que você tem lido? Você tem se informado? Você tem buscado se informar? Você tem buscado aprimorar os seus conhecimentos? Buscando curso de atualização, por exemplo, na área que você já atua há muitos anos? Como que você está? Você precisa avaliar isso. Se você tem, por exemplo, no lazer, se você tem um hobby, se você tem algo que você faz que te diverte. Eu tenho um hobby, que é o meu yoga, que é caminhar no meu jardim, observar a natureza. Isso para mim é um hobby, eu faço isso sem ninguém pedir, eu faço isso com gosto, né, de estar ali naquele momento. E a questão da espiritualidade também, que eu falei a respeito de mim, mas vocês podem observar que espiritualidade não é religião, não é religiosidade. A espiritualidade, se você não acredita em Deus, mas você tem algo dentro de você para trabalhar, de conexão com as pessoas à sua volta, de empatia, de amor ao próximo. Isso é desenvolver a sua espiritualidade. Você tem feito algo para ajudar alguém, você participa de alguma campanha beneficente. Tudo isso é necessário que a gente coloque na nossa vida. Isso vai fazer com que a gente sinta que a roda gira. Então, quer dizer,
qualquer ação que você fizer em alguma área da sua vida, automaticamente na outra área ela vai melhorando. Então você só precisa ter esse mapa para perceber onde você está negligenciando. Olha que legal, a Carla compartilhando que nunca teve um hobby, invejo quem tem. O Carla, nunca é tarde, né, pra gente poder descobrir. Talvez você descubra que dançar seja um hobby para você, que pintar seja um hobby para você, né? Então talvez você descubra que ler é um hobby para você. E aí você começa a ler livros e colecionar livros. Talvez colecionar canecas, talvez viajar seja um hobby para você. A gente precisa pintar, cantar, tocar um instrumento. E a gente pode criar um hobby se a gente não tem. Descubra, se permita experimentar, dizer, não gostei disso. Começa uma aula de violão, uma aula de teclado. Tenta, não deu certo, não gostei. Busca pintura, né? E assim a gente vai se descobrindo e vai se dando tempo, e dando tempo para que a gente se experimente, se conheça, se divirta com a vida, né? A gente às vezes na zona de conforto, a gente segue um padrão tão rígido, tão engessado, que a gente perde a alegria de viver. E depois a gente fala, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, eu era uma pessoa tão alegre, eu gostava de dançar, parei, eu gostava de carnaval, não gosto mais. E a gente vai se afastando desse fluxo da vida, que ela tem, a vida ela tem uma magia, sabe? Eu falo que eu não gosto de trabalhar, eu sempre vi minha mãe trabalhando muito, e sempre alegre com o trabalho. Então, por exemplo, né? Nossa, ler um livro de autoconhecimento, e praticar algum esporte, ou, por exemplo, ter um compromisso com uma terapeuta é tão trabalhoso, mas no meu caso, aquilo que é trabalho, a minha mãe me ensinou a gostar. Então, quando eu pego alguma coisa que é desafiador para mim, de alguma maneira eu tenho um certo prazer em me colocar à prova. Então se coloquem, não tenham medo. Não, medo a gente sempre vai ter, gente. Não é que eu sou bam, corajosa, e algumas pessoas que fazem terapia e evoluem, crescem e não conseguem vencer seus medos, não quer dizer que elas não tenham medo, elas só não são mais controladas por ele, né? Elas conseguem transpor essas barreiras e seguirem felizes e seguirem mais positivas, né? E é isso que é o objetivo. Comecem o ano se programando, arrumem aí uma agenda para vocês, coloque alguma meta diferente, fala, olha, em tal ano eu vou querer viajar, no início do ano que vem eu vou querer viajar, vou fazer uma poupança, né? Às vezes você tem um sonho, igual muitas pessoas chegam para mim, eu queria tanto fazer o curso de psicanálise, que nós vamos abrir inscrição para nossa primeira aula gratuita no dia 20 de fevereiro, tá, gente? E a pessoa, eu queria tanto fazer, mas estou tão sem dinheiro. Mas ela não se programa. Aí que toda vez que começa a aula da psicanálise, ela não pode fazer. E ela sente vontade, sente no coração que ela deveria fazer parte, mas ela não se programou. Então você vai adiando a sua... A mãe tem sim, Elaine. A mãe, ela que me inspirou a ser terapeuta, porque ela é uma terapeuta nata. Só gratidão à minha mãe. Mas é isso que eu falo. Então a gente precisa se organizar, né? E quanto mais a gente se organiza, mais a gente fica livre. A sensação de organização, para mim, no início, dava aquela sensação de estar preso no esquema. Mas na verdade, quanto mais a gente segue um esquema, parece que mais as coisas acontecem e mais livre a gente fica. Por quê? Porque a gente não fica emaranhado num monte de problema, num monte de questões que nós ficamos depois relegando ao acaso. A Dani falando, meu hobby é fazer yoga. Então, e é tão interessante que... Por que meu trabalho se tornou uma coisa que é um lazer? Porque eu fiz um curso com Bruno Gimenez há muitos anos atrás, e ele disse assim, nunca mais eu esqueci, gente, leve isso para vocês: escolha trabalhar com alguma coisa
que você faria de graça. Eu não sei quem disse isso para ele, mas ele falou isso. Eu não vi, eu já vi algumas outras frases parecidas, mas não essa. E eu falei, gente, eu fazer palestras na casa espírita, eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer palestra, eu vou ser treinadora, eu vou fazer desenvolvimento pessoal. É isso que eu quero. Eu quero falar em público, eu quero pegar muitas pessoas e fazerem essas pessoas pensarem na sua própria existência. E a partir de então eu comecei a investir nisso. Oh, gratidão, Elaine, muita gratidão. Sabe, é isso que faz, quando a gente fala com o coração, isso é comprovado cientificamente, a gente se conecta com o coração do outro. E quando a gente faz algo por amor, a gente produz ocitocina, que é o hormônio do vínculo, do amor, e as pessoas que estão à nossa volta também produzem mais esse hormônio do vínculo, o hormônio do amor, né? O hormônio que gera o leite materno e que gera o vínculo entre filho e mãe, também nos vincula a todos, né? Então, ame aquilo que você faz, ame a você mesmo, ame a existência, se vincule com ela, faça, se programe, coloque metas. Se você não pode fazer terapia agora, mas você está depressivo, coloca isso na sua agenda, crie essa meta na sua saúde, e a saúde também conta a saúde mental, né? Então coloque lá, olha, até semestre que vem eu vou fazer uma poupança, uma economia, para eu começar com a minha terapeuta, e todo mês eu vou continuar colocando, porque aí eu já vou ter uma coisa. É isso que a gente precisa fazer, senão a gente vai ficar reclamando do nosso passado, dando eco ao passado, dizendo que a gente não tem sorte, culpando a vida, culpando Deus, culpando o acaso, culpando o destino, enquanto a gente que é responsável pelos nossos atos, a gente que pode mudar ou não a nossa vida, né? Então é isso, gente, 1h20 de live. Eu agradeço a vocês, né? Eu acho que eu já falei todos os tópicos que eu coloquei aqui. Sim, uma coisa que eu não falei, que eu acho importante, é a questão da meta. Toda meta que a gente vai criar, a gente precisa ter noção da nossa realidade. É igual eu falar assim, eu ponho como meta comprar uma fazenda de 300 mil reais, um sítio de 300 mil reais no final do ano, e vou terminar minha casa, está em construção, e essa meta eu não vou conseguir esse ano, né? Porque eu tenho outras coisas para investir. Então eu não dou conta de trabalhar, estudar, não ganhar dinheiro para tudo isso, não vai dar. Então a meta, ela tem que ser uma meta dentro da sua realidade, senão o que você vai colher? Mais frustração. Aí você, dentro da nossa cabeça, tem um gatilhozinho. Quando você não alcança uma meta ou algo que você deseja, vem aquele gatilho do quê? Do medo de você não ser capaz. Então é melhor ficar paradinho aqui, porque assim eu não provo para mim mesmo, nem ninguém vai julgar que eu não sou capaz, né? Então todos nós somos capazes, desde que a gente se organize para isso, desde que a gente encare de frente os nossos problemas, os nossos medos, as nossas necessidades e as áreas da nossa vida que a gente não está conseguindo dar conta, e ver aí através disso o que a gente pode fazer. E se não tiver como fazer sozinho, que a gente procure ajuda, ok? Então, estamos combinados? Eu acho que agora eu terminei de verdade. Deve estar falando sobre o tempo e dinheiro. Eu falei para vocês aproveitarem o tempo. Sim, uma coisa que eu vi muito interessante é que como que você vai saber aproveitar o seu tempo? Quando você colocar o seu tempo como dinheiro. Se você imaginar que você vai trabalhar o mês inteiro, você vai pegar o seu dinheiro e vai jogar fora, no lixo, 200 reais, o que você vai falar? Deus me livre. Então, se o seu tempo foi encarado como dinheiro, que ele vale muito, o que vai acontecer? Você não vai querer perder uma hora. Você vai querer investir essa uma hora em algo útil para você, em algo que você está aprendendo. Então, quanto tempo a gente perde em frente à internet, ao celular, que a gente poderia estar lendo um livro,
que a gente poderia estar fazendo algo por alguém, estimulando o que? A nossa vivência com a espiritualidade, a nossa vinculação, a nossa conexão com o divino, e nós estamos na internet ouvindo coisas tão negativas que a gente sabe que rola por lá. E aí a gente perde horas a fio fazendo essas coisas que não nos agrega em nada. Então, tempo é dinheiro, ou melhor, tempo é valioso. E se você fizer essa analogia, se você não joga o seu dinheiro no lixo, o que você está fazendo com o seu tempo? Né? Então, aproveite o seu tempo, o tempo aproveitará vocês para realizar maravilhas. Gratidão por sua linda presença, gratidão, Margot, por sua presença, gratidão a todos, Elaine, Dani, todos que eu não estou vendo aqui agora o nome. Deixa eu ver, a Carla, o Jadson, Micaele. Gratidão, só gratidão a todos, ok? Ó, beijo, boa noite, até a próxima. Fiquem ligados aí na Vitrice e fiquem ligados no nosso curso de psicanálise integral sistêmica. Eu e o Heidel demos um curso, nós concluímos a primeira turma, era presencial, agora vai ser totalmente EAD. Você vai sair profissional, você vai sair trabalhando, atendendo as pessoas, com certeza, com segurança. Nossa profissão, eu trabalho com saúde mental há 9 anos, o Heidel trabalha há mais de 10 anos com saúde mental, como psiquiatra, e é isso que a gente espera que vocês venham fazer com a gente, para a gente poder compartilhar esse conhecimento e essa experiência. Boa noite.